Olá, meu nome é Luiz Henrique, tenho 34 anos, sou formado em administração, especialista em gestão da qualidade e atualmente sou um graduando em análise e desenvolvimento de sistemas. Atuo como analista de TI na DataPrev. Sou casado com uma psicóloga incrível, que inclusive está se especializando em terapia ABA. Pai biológico de um menino de 11 anos, pai adotivo de uma menina de 19 anos. E tenho um enteado de 18 anos. E um pequeno detalhe: eu sou autista e tenho TDAH. Eu recebi esse laudo, no ano passado, sem muita surpresa, mas muito alívio. E eu vou explicar. A infância de um neurodivergente, laudado por médico, ela já é extremamente difícil. E eu digo, que laudado por médico, porque a sociedade ela sempre te oferece um laudo com termos pejorativos. E vez ou outra até dito, o meu endereço. Dizem que vivemos no mundo da lua. Preconceitos eu encaro frequentemente. Eu sou tão bem resolvido que não me surtem grandes efeitos, mas é claro que eu não represento uma totalidade. Algumas pessoas elas necessitam de um nível maior de suporte. E a empatia ela é fundamental. Para que a pessoa seja inclusa no convívio social, né? E recentemente, conversando com uma pessoa sobre as dificuldades de convívio aqui entre as pessoas, e eu falei que eu como autista, eu sabia do que ele dizia, né? Porque de fato nem eu mesmo me considero fácil convívio. Embora, algumas pessoas falam o contrário, dizem que até que é muito agradável, mas eu falar aí, ó, sou muito difícil. E, por estranhamento meu, ele estranhou, se surpreendeu com o que eu falei e falou: Luiz, você é autista? Perguntei: ué, você não sabia? Porque, a meu ver, eu achei que, enfim, já. E ele falou: não, eu pensei que você fosse normal. No instante em que ele falou isso, ele percebeu o peso do que foi dito e teve uma atitude evasiva. Jogou o café que estava tomando fora e falou: eu preciso entrar, eu preciso entrar. Peraí, saiu literalmente correndo, saiu correndo. Em outro momento, ele veio falar comigo e eu tava rindo, vi que ele não fez por mal. Me pediu desculpa, me perguntou sobre o erro que ele cometeu. Eu expliquei que se tratava de um capacitismo. Disse que eu levava numa boa, mas que outros talvez não fossem tão bem resolvidos quanto eu e não teriam a mesma reação. Existem, gente, de fato, preconceitos relacionados ao trabalho. Após o meu laudo e eu ter colocado no LinkedIn que eu sou autista, minha participação não foi aceita em quase nenhum processo seletivo. Olha, eu não estou falando de participar de um processo seletivo, onde receber uma negativa até possível, normal. Mas eu estou falando de ter participação negada. Não sei se vocês já repararam, nos processos seletivos perguntam se você é deficiente, e eu nunca tive interesse de negar isso, entendeu? Desde que eu recebi meu laudo, chego lá e preencho, porque eu sou autista, normal. Tive que falar agora quase nenhum processo seletivo, porque houve sim uma empresa que fez o processo e me convocou para o trabalho, mas o convite foi feito junto com o telegrama de convocação da DataPrev, então não fazia muito sentido. O preconceito existe não somente externamente, mas também com pessoas próximas e que muitas das vezes não nos desejam mal, mas acabam não nos ajudando. Teve amigo meu que, após o meu laudo, quis me dar a mão para atravessar a rua. E não é mentira, aconteceu exatamente isso. Ele olhou assim: Luiz, cuidado aí, foi lá e foi estendendo a mão para eu dar. Eu falei: cara, para com isso. Enfim. As pessoas, principalmente a família, não dosam corretamente a superproteção e a negligência,
Se você acha que seu filho ele não vai ter condições de ir a uma padaria comprar pão, ele nunca irá aprender, né, a ir nem mesmo a uma padaria comprar pão. E não vai viver plenamente. Outro ponto importante a se abordar é que nem sempre você verá ou perceberá as estereotipias, que são aqueles movimentos repetitivos, que podem ser aqueles balanços para frente e para trás, aquele sacudir da mãozinha, ou a batida de mão na mesa. Mas isso não quer dizer que a pessoa não seja autista. Eu passei quase 4 meses em avaliação neuropsicológica com uma neuropsicóloga, consultas com psiquiatra, com neurologista, fiz um eletroencefalograma, para no final eu poder ser laudado. Antes disso, meu psiquiatra dizia que não acreditava muito em eu ser autista, mas ele via em mim um TDAH. Até mesmo minha esposa acreditava muito, mas ela via o TDAH também. Mas ambos, eles foram muito excelentes e disseram que eu deveria investigar, pois não se deve confiar em achismos. E, inclusive, né, foi minha esposa que me orientou muito dentro desse processo. Eu tenho muito a agradecer a ela por isso. E eu realmente fui bem disposto a investigar, pois eu um dia percebi que eu fazia as coisas muito características. Eu percebia que até mesmo ao me deslocar para o meu antigo trabalho, que eu ia de bicicleta, eu fazia sempre a mesma rota. Eu fazia criteriosamente o mesmo ritual diário. Eu tinha o mesmo trecho onde eu parava para poder subir a calçada, né, onde eu parava para ver se passava carro. Mesmo que parte do trecho estivesse assim, obstruído por um carro, ou algum objeto, ou um buraco, ou uma obra na via, eu ficava me esforçando por eu manter o mesmo lado da via. Hoje em dia, eu e minha esposa, a gente até se diverte muito com algumas dessas características minhas, quando a gente percebe. E até mesmo sobre a organização que eu faço na pia antes de lavar a louça, a gente ri bastante. Outro ponto característico para todos os autistas, independente do nível, né, são extremamente literais. É óbvio que todos iremos amadurecer a nossa compreensão do mundo e inclusive de maneira diferente. Mas quando alguém diz que vai cortar o açúcar, a primeira coisa que vem na minha cabeça é alguém enfiando a faca em um pacote. Eu lembro que quando eu era criança, eu conversei com um senhor que eu tinha vontade de lutar karatê. E ele falou que o filho dele lutava e lá o adversário jogava o outro no chão e torcia o pé. Aí ele matava o cara. Hoje eu sei que matar significa buscar rendição do outro, mas naquele período eu pensei, meu Deus, que negócio violento! Caramba! E ele deixa o filho dele nisso? As pessoas morrem pelo pé? Uma vez eu jogando futebol, né, eu torci o pé e caí e me perguntaram, você tá bem? E eu falei, quase morri. Contando assim, chega até a ser engraçado, mas é uma das características que poderão gerar, né, algum transtorno na relação com outras pessoas que não compreendem a neurodivergência. Imagine só isso acontecendo com quem não sabe que ele é autista, o que foi o meu caso. E ainda pior ainda, com quem nem sabe, né, que ele próprio ele é autista, que também foi o meu caso. E aí tá o alívio do laudo. Você começa a entender que o motivo de muitas das vezes a falta de compreensão do seu estilo do seu modo de ver a vida, né, do seu comportamento distinto de outras pessoas, possivelmente o seu rendimento acadêmico, o trabalho, tudo isso passa a ser traduzido simplesmente com não sou insuficiente, eu sou diferente. Hoje eu tenho o meu tratamento e me considero um profissional muito produtivo e com uma autoestima que se pode ver que é muito elevada. Eu sinto muito orgulho, né, de ser autista. Muito se sabe sobre a inclusão, não somente sobre o autismo, mas todas elas, né, devem ser enxergadas
como estratégicas. Pois o diferente ele é uma nova perspectiva, é um novo caminho, é uma nova possibilidade. O diferente ele agrega. E inclusive, olha que curioso, só uma matéria na revista super interessante dizendo que o TDAH, que é um dos meus laudos e frequentemente relacionado ao autismo, mesmo que sem ser uma regra geral, já que o TDAH tem causa multifatorial, pode ter sido uma vantagem evolutiva para nossos antepassados que eram coletores. Para o estudo, separaram dois grupos de pessoas, laudados com TDAH e outros não laudados com TDAH, e presumidamente não teriam, né, um TDAH. Colocaram eles em um cenário onde precisariam escolher se, com a escassez de alimento, eles buscariam novas fontes ou se permaneceriam até o esgotamento. Foi observado que no grupo de neurodivergentes os participantes tendiam a buscar novas fontes de alimentos. Isso fazia com que eles tivessem uma quantidade maior do que o grupo de pessoas neurotípicas. Isso levou à hipótese de que o TDAH ele evoluiu como uma espécie de adaptação de sobrevivência. Tá vendo? Nem tudo é ruim. Eu fui laudado com 33 anos de idade. E durante essa jornada eu sofri muito. Isolamento de outras pessoas. Na adolescência fui muito isolado. Pessoas, né, que não me compreendiam. A rejeição, críticas, até mesmo na família, né, que sem saber das minhas particularidades criaram um ambiente que era muito pouco acolhedor. Hoje algumas pessoas até me procuram para poder chegar a tirar dúvidas e buscar orientações sobre um parente, amigo, ou até mesmo para si próprio. E eu fico feliz que as pessoas me tomem como alguma referência para poder se nortear. Bom, eu agradeço a oportunidade de poder contar a você a minha história. Eu gostaria de terminar dizendo que é importante demais se conhecer. O laudo ele não é o fim de uma vida, mas é o recomeço em outra e mais leve. Já foram identificados alguns traços comportamentais no meu filho. E eu irei seguir o mesmo caminho para poder investigar, com a avaliação neuropsicológica, psiquiatria e neurologista. Sendo autista ou não, eu já amo muito ele e quero que ele viva plenamente. Eu espero que tenha sido útil e até mais.